Primeiro livro de Samuel 17, 17. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, diga assim, queijos. Porém, estes 10 queijos de leite, leva ao capitão de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. Senhor, nós necessitamos que mais uma vez o Senhor abra os céus sobre nós e nos traga o alimento que o Senhor já decidiu para hoje. Nós queremos de fato receber. Esse povo que se reúne nessa igreja, ó Pai, ama a palavra do Senhor. Eles têm a palavra do Senhor como alimento, como sustento, como fortalecimento, como renovo, mas ela também cura, liberta, transforma, causa impacto, penetra lá no profundo. Senhor Deus, nos submetemos à Tua vontade aqui. Esse povo que já rasgou o coração e já adorou ao Senhor em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, ó Pai, que se reúnem nessa casa e quando unem a voz para adorar, a voz também se mistura à voz de querubins e serafins que declaram que o Senhor é santo, porque essa é a nossa certeza. O Senhor é santo, tremendo, poderoso, maravilhoso. O Senhor não erra, o Senhor não muda, não há no Senhor nem sombra de variação. A palavra que o Senhor liberou é a verdade. O Senhor não mente, o Senhor não se arrepende, o Senhor não volta atrás naquilo que liberou como promessa sobre a nossa vida. Pai, então nos prepara para aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Nós queremos, meu Senhor, viver como já cantamos aqui, a totalidade da promessa. Nós não queremos ficar assistindo de longe, nós queremos abrir a nossa boca e falar como Jó falou: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós não queremos, meu Senhor, apoiar a nossa fé apenas na experiência que alguém teve, mas nós queremos as nossas experiências. Quem está aqui nesse culto, ó Pai, quer ter uma experiência pessoal com o Senhor, quer ser tocado, quer ser abraçado, quer ser fortalecido, quer ser renovado. Tem gente aqui pedindo: Deus, eu quero ser batizado. Oh meu Pai, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória aqui, fala conosco nessa hora. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Senta aí. O contexto desse texto é aquela batalha que é uma das mais conhecidas da história bíblica. A batalha que se deu entre, aparentemente, 2 homens só: Davi e Golias. E toda criança já ouviu essa história. É o cenário dessa guerra aqui. Só que antes de acontecer o confronto direto de Davi e Golias, o que estava acontecendo era opressão por parte de Golias. Porque tinha um exército de um lado, tinha um exército do outro lado, só que os 2 exércitos não entraram no confronto, pelo menos não com as armas. Do outro lado, que é o lado filisteu, se levanta o maior guerreiro deles naquela época. O homem que era mais preparado para a guerra no meio dos filisteus nessa época era Golias. Se você analisa primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, você vai perceber que os filisteus não tinham só um gigante, eles tinham 5 gigantes. Mas o mais perigoso deles, o mais mortal deles era Golias. O próprio Saul, que é o rei de Israel, vai reconhecer que Golias era homicida desde sua mocidade, desde sua juventude. Golias era como se fosse uma máquina de guerra.
Um homem que foi preparado para matar. Tudo que Golias sabia fazer era matar. Ele foi treinado para isso, foi preparado para isso. E é esse Golias que está do lado do filisteu, afrontando quem está do lado de cá. O que acontece ali não é guerra entre dois exércitos, confronto direto. Mas a princípio é uma guerra de nervos. Porque tudo que Golias está fazendo é entrar na mente dos soldados de Israel. Mesmo à distância, ele vai entrando na mente. E quando ele consegue entrar na mente, cada vez mais ele vai encurtando a distância. Perceba que Golias, do outro lado, começa a gritar: dá-me um homem para a batalha, dá-me um homem para a batalha, dá-me um homem com quem eu possa lutar. A proposta é a seguinte: 2 homens só vão lutar. Um homem representando os filisteus e um outro homem representando Israel. Do lado de lá já tem esse homem que é Golias. O acordo é o seguinte: o guerreiro que vencer representa a vitória de todo o seu exército. Só que Golias está do outro lado gritando, 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 e do lado de Israel ninguém reage, ninguém se levanta. Tem milhares de soldados do lado de Israel, gente. É um campo de batalha onde tem um exército lá, um exército aqui, e a única coisa que tem entre eles é um vale. Só que ninguém de Israel se atreve a dizer: eu vou partir para cima dele, eu enfrento ele. Ninguém vai. E o rei de Israel, que é Saul, não manda ninguém ir. Está todo mundo com medo. A pressão psicológica está muito grande. Percebe que aqui Golias não deu nem um tapa em ninguém, mas a pressão psicológica está fazendo quem está do lado de cá perder sem nem lutar. Eles estão perdendo sem lutar, perdendo sem reagir, sem se levantar, perdendo sem nem puxar a espada da bainha, perdendo só pela pressão psicológica, só pelo medo que Golias está causando neles. E quando Golias percebe que essa tática dele está dando certo, ele vai crescendo cada vez mais, não em estatura física, mas ele vai crescendo no que diz respeito a impor mais medo ainda. Ele vai se aproximando, e ele vai gritando, e ele vai zombando de quem está do outro lado. Não tem nenhum homem aí? Não tem ninguém que aceite lutar comigo? E quanto mais Israel se cala, mais Golias fala. Porque o inimigo só vai ter voz onde você fica com a sua boca fechada. Golias aumenta a pressão psicológica, está falando ainda mais, porque do outro lado, todo mundo se calou. O que é isso? Opressão. Opressão. Já sentiu isso? Opressão? A ponto de não conseguir levantar da cama para trabalhar? Já sentiu opressão? A ponto de querer ficar trancado dentro de um quarto escuro, fechar as cortinas, botar blackout, como se o sol nem tivesse nascido, você não quer nem ver a luz do sol, para sua mente não entender que você precisa sair da cama? Já passou por isso? Já passou por situações que você está vendo que a coisa está indo para o fundo do poço, mas você não tem forças para reagir, você não tem ânimo para tomar atitude, você está vendo que está tudo dando errado, mas você fica assistindo e não consegue se mover, não consegue ter reação nenhuma. Qual é o nome disso? Opressão. Já sentiu isso no trabalho? Já sentiu isso na casa de algum familiar? Sabe aquele momento em que você chega no lugar e diz assim: olha, estou sentindo um peso aqui. E o que é isso? Opressão. Opressão. E tem muitas pessoas que se rendem ao peso que estão sentindo, ao invés de se impor, levantar a cabeça e profetizar contra, repreender.
já passou por isso? Tem gente que tem pesadelo toda noite. E parece que o pesadelo é recorrente, está sonhando ou tendo o mesmo pesadelo sempre. E alguém diz para você, porque você fica pensando muito nisso. Não, é opressão. É opressão para quê? Para tirar as suas forças, para tirar o seu ânimo, em alguns casos, para tirar até a sua vontade de viver. Opressão, um peso, sabe? Um clima horrível. É o que está acontecendo aqui. E Golias, percebendo isso, ele se aproveita disso e vai entrando na mente dos soldados de Israel. Golias entra tanto na mente dos soldados de Israel, que na cabeça dos soldados que estão com arma, que sabem manusear espada, que tem lança na mão, que tem escudo, eles estão dizendo para eles mesmos o seguinte: não dá para a gente não. Eu não consigo ganhar desse homem. Não tem como vencer isso aí. Aí é perigoso. Quando a opressão alcança esse nível, é perigoso. É quando você olha para o problema e diz: eu não tenho como dar conta disso aí não. Não tenho o que fazer diante de uma situação dessa. Pois é, era o que estava acontecendo ali. Aí do outro lado, lá dentro de uma casa, o pai chamou um filho. E você sabe qual é a história. Jessé chama Davi e diz assim: Davi, pega esse alimento aqui, esse grão tostado, pega esses 10 pães e leva, corre e leva lá para o arraial, leva para os teus irmãos, porque 3 irmãos de Davi faziam parte da tropa de Israel, soldados, um deles era capitão, Eliabe. Então os irmãos de Davi fazem parte do exército de Israel e estão debaixo da opressão de Golias. Aí o pai Jessé chama Davi e diz: vai lá e leva alimento para os seus irmãos. Davi, quando se prepara para ir levar o grão tostado e os pães para os irmãos, o pai continua a falar e diz assim: e sabe esses 10 queijos de leite? 10 queijos. Leva para o capitão do exército lá. Leva para quem estiver no comando lá. Interessante. Interessante que Davi nessa casa não tinha valor nenhum, você sabe disso. Davi nessa casa recebia a ordem do pai para cuidar de ovelhas malhadas de um campo distante. Davi nessa casa, aparentemente a família dele nem separava um lugar na mesa para ele. Davi nessa casa não recebia o cuidado dos irmãos, muito menos do próprio pai. Davi nessa casa não tinha muito valor. Aí o Davi, que nessa casa não tem muito valor, o Davi, que o pai mandava para um campo distante, lugar perigoso, porque aparecia leão e urso para tentar comer ovelha, sinal que esse campo, além de longe, era perigoso e o pai não se preocupava. Esse Davi aqui vai receber agora uma ordem do pai: leve isso aqui para os seus irmãos e leve isso aqui para quem estiver no comando lá, para o chefe lá do exército. Interessante. Davi nunca recebeu nada dele. E para fazer pelos outros filhos, ele está disposto até a subornar alguém que é grande no exército. Ele nunca se preocupou com Davi. Davi está lá enfrentando o urso e leão, em um lugar que ele mandava Davi trabalhar para cuidar de ovelhas malhadas, ovelhas que não tinham valor nenhum. Mas a preocupação que ele tem com os filhos que estão no exército, faz com que ele ainda suborne alguém no exército, para poder Davi conseguir chegar até os irmãos, para poder os irmãos, os outros filhos dele, ter algum tipo de regalia lá. Ele suborna alguém mandando 10 queijos, só para ver se os filhos dele lá têm algum tipo de regalia. E Davi foi sempre assim, que se lasque. Davi nunca teve o cuidado dele. Davi não tinha a proteção dele. Davi não tinha essa mão de pai estendida. Davi nunca recebeu a bondade desse pai. Quando você começa a analisar toda a história, sabe quem é Davi? Davi é aquele que teve que aprender a virar homem sozinho.
Davi teve que aprender a virar homem sozinho em um campo, na marra, porque o pai não estava lá para ensinar nada para ele, mas ensinava para os outros filhos. Mas almoçava todo dia na mesa com os outros filhos. E Davi se vira para comê-la no campo. Mata um calango, engole pelo rabo, faz alguma coisa. Porque os outros filhos dele sentavam à mesa com ele para comer, mas Davi não. Davi tinha que estar lá no campo, cuidando das ovelhas malhadas. Então Davi nunca recebeu carinho, amor, atenção, cuidado dessa família aqui. Mas sabe o que eu aprendo com Davi? Aquilo que ele não recebeu, não fez ele adoecer. Vou começar, vamos lá, aperta o cinto aí. Aquilo que Davi não recebeu, não fez Davi adoecer. Quem é Davi? Na roça a gente chama esse tipo de gente de cabeça boa. Cabeça boa? Pode fazer o que for com ele, mas ele mantém a cabeça boa, ele tem um coração bom. Davi sabe quem ele é, e se ele sabe quem ele é, ele não precisa de dependência emocional de ninguém. A ausência do que ele, quem sabe um dia, pensou em receber da família, mas não recebeu, não fez Davi crescer revoltadinho, não fez Davi comprar lâmina para se cortar, não fez Davi fumar um cigarro de maconha, porque o pai nunca deu um abraço nele. Pode estar doendo, mas é para te tratar. Porque a ausência do cuidado do pai, do amor dos irmãos, não fez Davi olhar para si mesmo e dizer, eu não sou nada. Não, Davi sabia quem ele era. Sabe quem é Davi, amigos? Davi é aquele tipo de gente que sabe tão bem quem ele é, que ele não precisa ficar esperando elogio de ninguém. Davi não é movido a elogio. As pessoas hoje são tão movidas a elogio, que tem hora que fazem papel ridículo nas redes sociais, só para forçar um elogio. Tem mulher que se torna vulgar nas redes, só para forçar elogio. Que isso? Estou falando mesmo. Davi não era viciado nisso. Davi não é refém emocional de ninguém. Davi não está crescendo assim, ó dia, ó azar. Não. Davi não está achando que ele é o patinho feio da família. Davi não tem necessidade de validação. Porque tem gente que tem. Tem gente que se você não elogiar, adoece. Tem gente que se você não falar bem dele, fica mal. Entra em depressão. Fica angustiado. Se tranca no quarto. Diz que vai embora. Diz que vai sair da igreja. Tem gente que se não der tapinha nas costas, massagem no ego, diz, eu acho que esqueceram de mim. Para aí. Davi sabe quem é. Olha para o teu lado e diga assim, você sabe quem você é? Porque quando você sabe quem você é, já não importa o que falam mais de você. Eu vou repetir, isso aqui é para você levantar essa cabeça. Você que está debaixo de pressão e opressão. Se você sabe quem você é, você já não se importa mais com aquilo que andam falando de você. Se está comigo, dá glória a Deus aí. É você que escolhe o que vai ser nessa vida. O prisioneiro das faltas, o gerador de resultado. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é um prisioneiro das faltas, faltou isso, faltou papai, faltou mamãe, faltou irmão cuidar de mim, faltou alguém me tirar, para aí. Ou você se coloca na condição de prisioneiro das faltas, ou você se levanta para ser alguém que gera resultados nessa terra. Eu não sei quanto a você, mas eu não nasci para ser esculhambado pela vida. Eu nasci para gerar resultados. Cadê a segunda pessoa que nasceu para isso?
Cadê a segunda pessoa que vai fazer a diferença nessa terra? Você vai fazer a diferença lá no meio da tua família. Lá na tua família, Deus escolheu você. E aí? Aí o pai dele coloca algo na mão dele para ele fazer, né? Primeiro, o que coloca na mão dele é cuidar de ovelha malhada. Ovelha malhada não tinha valor, não podia ir para o altar do sacrifício, só as lisas, e nem podia ser comercializada, porque a lã não prestava, de acordo com o pensamento da época. Então Davi está cuidando aparentemente de algo que não tem valor nenhum, e é isso que colocam na mão dele. Quando colocam algo que não tem valor nenhum na mão de Davi, o que estão dizendo para Davi é o seguinte: você tem tão pouco valor, que o que cabe a você é cuidar daquilo que não tem valor. Se fosse você faria o quê? Pediria demissão na empresa? Se chegar lá amanhã, alguém te entregar um rodo, um pano e um balde na mão, você faz o quê? Você chora e diz: ó dia, ó azar. Ou você vai deixar aquele chão mais limpo do que sempre esteve? O que você vai fazer se te entregar um esfregão na mão amanhã? Se colocar um espanador na tua mão, você vai se conformar com o espanador? Ou você vai pegar um pano, vai tirar tudo, vai passar o pano, depois ainda vai passar lustramóvel no negócio? Porque você que escolhe, eu só estou usando exemplo. Ou você se coloca na condição de vítima, ou você se torna protagonista. Aí eu vou dizer de novo: ou você é vítima, ou você é protagonista. As vítimas a gente não lembra nem o nome, mas protagonista vira história. Coloca na mão dele a ovelha malhada. E quem sabe os irmãos dele, que achavam que ele não tinha valor nenhum, pensaram assim: pronto, agora combina com ele isso aí. Agora que não vai dar nada na vida mesmo. Agora que não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Já não ia chegar a lugar nenhum, ainda mais agora que deram a ele algo que não tem valor nenhum para ele cuidar. Só que Davi foi cuidar das ovelhas malhadas. E eu vou dizer uma coisa para você: as ovelhas começaram a multiplicar. Não, você não pegou. As ovelhas começaram a multiplicar. Que aquilo que chega na tua mão para fazer, ou você joga de lado e diz: nem isso eu consigo, ou você então pega aquilo e mostra para quem te entregou aquilo que você sabe fazer melhor do que ele poderia imaginar. As ovelhas estão multiplicando. Aí aparece, Sofia, um leão. Olha para a ovelha e quer comer a ovelha. Ah, peraí, se as ovelhas estão multiplicando, se as ovelhas são malhadas, se as ovelhas não têm valor, mais uma, menos uma, qual a diferença que vai fazer? Deixa esse leão devorar essa ovelha, é só mais uma ovelha malhada, ou menos uma ovelha malhada. Mas quando o leão vem para devorar a ovelha malhada, Davi se coloca na frente. Davi enfrenta o leão, Davi mata o leão. Como se não bastasse, um urso desavisado também aparece. Se esse urso soubesse o que Davi fez com o leão, não mexeria com Davi. Eu vou falar e vou trazer para a tua vida. Se esse urso soubesse o que Davi fez com o leão, não mexeria com Davi. Como assim, apóstolo? Se esse demônio que está se levantando agora soubesse como você pisou na cabeça do último, ele não se levantaria contra você. Vem o leão, Davi mata. Vem o urso, Davi rasga no meio. Pelo que Davi lutou? Não é pelo que. Não está ligado ao que ele está defendendo. Está ligado a quem ele é. Eu vou repetir: não está ligado ao que ele está defendendo. Está ligado a quem ele é. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: quem é você? Aí Davi tem esse histórico de matar leão, de matar urso. Mas você já reparou que Davi não chegou na casa dele dizendo: olha, eu matei leão.
Davi nunca chegou na casa dele dizendo: os seus bocó, eu matei um urso. Não. Para que tentar convencer pessoas que não gostam de você que você tem valor? Deixa que depois Deus vai mostrar. Fica forçando a barra não. Eles vão continuar olhando para você com desprezo. Davi não ficou falando para quem não era necessário falar. Aí nesse dia, está acontecendo essa guerra de nervos lá. Davi chega a casa, depois que voltou do campo de cuidar das ovelhas malhadas. As ovelhas estão abrigadas, as ovelhas estão de barriga cheia, as ovelhas estão com sede saciada. Então Davi chega a casa, e quando Davi chega a casa, o pai pega os pães, o tostado, e diz: olha, vai levar para os seus irmãos, e pega esses 10 queijos aqui, e compra o camarada lá para ter acesso aos seus irmãos. E Davi vai. Repita comigo: Davi foi. Agora vamos lá. Vamos falar dessa guerra que você conhece pelo avesso. Leão e urso era treinamento. Leão e urso, aquilo que a gente faz e ninguém vê, é um negócio que a gente coloca um apelido de processo. E sabe o que a gente costuma dizer muitas vezes? A gente diz assim, ó: suporta o processo, suporta o processo, suporta o processo. E quando a gente diz assim, suporta o processo, na verdade a gente está mandando um comando para a nossa cabeça assim, ó: o processo é ruim, o processo é ruim, o processo é ruim. Porque para eu ter que suportar, é porque é um negócio que não é bom. Então na nossa cabeça a gente fica ensinando para a nossa mente que o processo é ruim. Só que é o seguinte, irmão: sem processo não tem vitória. Então a gente tem que parar com esse negócio de dizer que o processo é ruim. O processo faz parte do milagre. O processo faz parte da vitória. Então nessa noite, ao invés da gente dizer assim, ó, suporta o processo, a gente vai dizer assim, ó: abraça o processo. Abraça o processo. Davi partiu para cima do leão e matou. Abraçou o processo. Partiu para cima do urso e matou. Abraçou o processo. Se isso aqui faz parte do meu treinamento, então eu faço de cabeça erguida, porque ali na frente Deus tem algo maior para mim. Quem está comigo para dar glória a Deus? Davi chega no campo de batalha. Do lado de lá está Golias. Aí Davi chega, está um falatório, gente tremendo, gente apavorada, gente se escondendo. Aí Davi começa a analisar: o que está acontecendo aqui? Aí Davi pergunta para uma pessoa: que negócio é esse que está acontecendo aqui? Tem um gigante Golias ali que está afrontando o nosso exército. E ele conta para Davi toda a situação. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: aonde está escrito na Bíblia que Deus mandou Davi enfrentar algum gigante? Entendeu, pastor Vitor? Onde está escrito na Bíblia que Deus disse assim: Davi, meu filho, eis que te digo, levanta a tua cabeça, pega a tua funda, separa 5 pedras e mete uma na testa desse cabeção? Onde está escrito isso na Bíblia? Onde está escrito na Bíblia que Deus deu um sinal para Davi, que era para Davi partir para dentro do gigante? Em nenhum lugar da Bíblia Deus mandou Davi enfrentar gigante. Em nenhum lugar, não tem texto nenhum aqui que Deus vem e fala com Davi: Davi, eu vou usar você para você matar aquele cabeção lá. Não tem nada disso na Bíblia. Então Deus não falou com Davi. Repita comigo: não falou. Deus não falou, mas Davi se levantou para fazer. Eu vou dizer de novo: Deus não mandou, mas Davi se levantou para fazer. Eu vou falar só mais uma vez: Deus não falou, não mandou, mas Davi se levantou para fazer. Como assim? Jesus lá na frente ensinou que quem faz só aquilo que é sua obrigação é um servo inútil. Sabe quem é Davi? É aquele que quando vai cuidar de ovelha mata leão. O pai mandou cuidar de ovelha, não mandou matar leão, mas ele matou leão. O pai mandou cuidar de ovelha, não mandou matar urso, mas ele matou o urso. O pai mandou ir para o campo de batalha levar marmita, mas ele não só levou marmita, ele matou um gigante. Quem é Davi? É aquele que faz mais do que se espera dele. Eu
estou pregando para a gente assim. Eu estou nessa noite, estou profetizando, Senhor. Nessa noite eu estou pregando para a gente assim. Eu estou pregando para a gente que não reclama do que tem que fazer. Faz o que tem que fazer e ainda faz mais. Vou dizer de novo, faz o que tem que fazer e ainda faz além. O pai mandou cuidar de ovelha malhada, ele não reclamou, foi cuidar e ainda fez além. O pai mandou ir para o campo levar marmita, ele não reclamou, ele levou a marmita e ainda fez além. Eu estou pregando para uma igreja que não vai fazer só aquilo que alguém espera de você. Você vai além, você vai... Olha que coisa interessante, Pedro. Davi chega lá, vê a batalha de nervos acontecendo. Sofia, vê aquele caos todo, um gigante berrando do outro lado, me dá um homem, gigante estranho pedindo homem, né? Me dá um homem. Troço estranho. Aí agora, Davi chega para um e pergunta assim: o que se fará ao homem que enfrentar esse incircunciso e matar? Aí diz assim, ó: vai se casar com a filha do rei e vai ter isenção de impostos. Davi ouviu. Foi para outro e perguntou assim: o que se fará ao homem que derrotar esse incircunciso aí? Vai se casar com a filha do rei e vai ter isenção de impostos. Ele e toda a descendência dele. Beleza. Davi vai para o terceiro: o que se fará ao homem que derrotar esse gigante? Vai se casar com a filha do rei e vai ter isenção de impostos, ele e toda a descendência dele. Então Davi pergunta. Então não foi Deus que falou, foi Davi que perguntou. Eu vou dizer de novo. Não foi Deus que falou, foi Davi que perguntou. É porque tem coisa que Deus vai te dizer, mas tem coisa que é você que tem que procurar saber. Deixa de ser acomodado, crente. Tem coisa que Deus vai te revelar, mas tem coisa que é você que precisa correr atrás para saber. Como assim? Aí eu quero entrar naquela empresa. Como é que faz para entrar naquela empresa? Aí eu quero adquirir tal coisa. Como é que faz para adquirir tal coisa? Aí eu quero passar no processo seletivo. Como é que faz para passar nesse processo? Tem coisa que Deus vai te dizer, mas tem coisa, eu vou falar, meu Deus, me guarda que eu vou falar. Mas tem coisa que tu tem que tirar a traseira do sofá e procurar saber. Como é que faz para prosperar? Procura saber. Como é que faz para ter um casamento abençoado? Procura saber, ué. Como é que faz para dar certo nisso aqui? Se levanta e procura saber. Tem um homem falando lá de lá: eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. O exército que está do lado de cá está recebendo isso na cabeça e no coração e está definhando. E Davi? Davi está ouvindo a mesma coisa que os outros soldados estão ouvindo. E Davi nem soldado é. Você nunca parou a pensar nisso? Porque o camarada está gritando lá. Ele está gritando. Então vamos lá. Davi está ouvindo a mesma coisa que os soldados estão ouvindo. Só que Davi está recebendo de forma diferente. Eu vou repetir: Davi está recebendo de forma diferente. É como a tua mente se comporta que vai determinar o que você realiza. Mas isso aqui não tem no Google não, escreve no coração. É como a sua mente se comporta que vai determinar o que você realiza nessa vida. Se a sua mente se comporta como um fracassado, tu não vai realizar nada. Se a tua mente se comporta como um filho de Deus, ou o gigante sai da frente ou tu mata ele. O exército inteiro recebeu na mente, ó, Davi recebeu e disse: eu vou partir para dentro dele. Só que tem um detalhe: tinha alguém ali que estava ouvindo tudo. Pergunta quem? O irmão dele, Eliabe. O irmão de Davi, que era soldado do exército de Israel, estava ouvindo tudo. E quando Eliabe ouviu o que Davi está falando com o pessoal, Davi está conversando com o pessoal, o que vai ganhar, como é que vai fazer, Eliabe ouviu a conversa e ficou com ódio, ficou com raiva de Davi.
qualquer coisa. Ele está com medo do inimigo e com ódio do irmão. Então vamos lá. Que tem muita gente que fica igual Eliabe, com medo do inimigo e com ódio do irmão. Eu vou dizer de novo: com medo do inimigo e com ódio do irmão. Tem gente que tem medo do diabo e raiva de quem está enfrentando de cabeça erguida. Como é que pode, né? Tem gente que tem medo do diabo, está sendo pisado pelo capeta, aí fica com medo do diabo e fica com raiva de um irmão que se levanta e vence. Como é que pode isso? Eliabe está com medo do inimigo e com ódio do irmão. Aí ele chama Davi. Fala, aqui, vem cá. Cadê aquelas poucas ovelhas malhadas que você deixou no deserto? Seu presunçoso, você está fazendo o que aqui? O que Eliabe está dizendo para Davi? Aqui não é o seu lugar. Olha a fala dele. Cadê as poucas ovelhas malhadas que você deixou no deserto? Ele quer que Davi coloque os olhos nisso. Poucas ovelhas malhadas no deserto. Só que Davi está com os olhos em um incircunciso que ele tem que derrubar. Não, eu vou dizer de novo. Eliabe quer que Davi tire os olhos do objetivo e coloque os olhos na situação dele, que é cuidar de ovelhas malhadas no deserto. Então vamos lá. Eliabe quer que Davi tire os olhos daquilo que na cabeça de todo mundo é uma chave para a vitória e coloque os olhos naquilo que é a chave da humilhação. Porque cuidar de ovelhas malhadas no deserto é humilhação. Então Eliabe quer que Davi foque na humilhação e esqueça a vitória. Só que Davi está focado demais para perder tempo com Eliabe. Eu vou repetir: Davi está focado demais para se distrair com Eliabe. Apóstolo, o que é distração? É divisão de foco. E quem tem foco dividido não consegue conquistar nada nessa vida. Eu estou pregando para um povo que a partir de hoje não vai mais se distrair com os Eliabes que querem te parar. O problema para Eliabe agora não é o gigante que está afrontando. O problema para Eliabe agora é um Davi que quer vencer. Interessante que um irmão que quer vencer está incomodando mais Eliabe do que um gigante que quer matar ele. Como é que pode a vitória de um irmão deixar pessoas mais incomodadas do que o próprio diabo? Como é que pode isso? Como é que pode a vitória de alguém incomodar mais uma pessoa, ou a postura de campeão de alguém incomodar mais uma pessoa do que o próprio diabo que está querendo destruir a pessoa? É porque quando alguém se levanta para fazer, evidencia quem deveria ter feito e não fez. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, eu não sei você, mas eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou romper, eu vou vencer, eu vou dar certo, a minha casa vai ser abençoada, os meus filhos crescerão na presença do Senhor, o teu casamento será uma bênção, a prosperidade chegará na tua mesa. Se você é empresário, a tua empresa vai dar certo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou disposto a fazer gigante cair hoje. Eu vou caminhar para terminar. Porque quando Eliabe falou tudo isso, sabe o que Davi fez? Pergunta para mim o quê? O que é essa? Se esquivou, está na Bíblia. Se esquivou dele, saiu de perto. Mas apóstolo, Eliabe falou tanta coisa ruim para Davi. Pois é. Só que é o seguinte: na cabeça de Davi, pouco importa o que Eliabe pensa sobre ele. Eu vou dizer de novo: na cabeça de Davi, pouco importa o que Eliabe pensa sobre ele. Na cabeça de gente como Eliabe, quem tem resultado passa a ser um alvo dos ataques. Então, se na cabeça de gente igual a Eliabe,
quem tem resultado passa a ser um alvo de ataque, então para mim pouco importa o que Eliabe pensa de mim, eu vou continuar buscando os meus resultados e aquilo que Deus tem para minha vida. É interessante que quando Eliabe falou isso tudo, Paola, Davi não disse assim: olha, eu matei um leão lá no campo, você não sabia não? Veio um urso lá, eu rasguei o bicho no meio, você não sabia disso não? Davi não contou que matou o urso e nem contou que matou o leão para Eliabe. Pergunta para mim por quê? Porque testemunho não é para todo mundo que a gente conta. Aposto, que palavra é essa? É para tu deixar de ser tonto. Eu vou falar de novo. Testemunho não é para todo mundo que você conta. Tem gente que, se você contar o testemunho para ele, você vai reparar que vai começar a espumar no canto da boca. Que isso, poxa? Não vai ficar satisfeito com a tua vitória. Então olha aqui, até testemunho a gente tem que saber para quem é que conta. Davi sai fora de Eliabe, e agora aparece alguém que vai até o rei e diz assim: está aí um rapaz que está dizendo que quer enfrentar o gigante. Aí sabe o que Saul fez, pastorzão? Pergunta aí o quê? Olha o que o rei falou: traga ele aqui. Quem? O que está disposto a enfrentar. Traga ele aqui. Quem? O que está disposto a lutar. Traga ele aqui. Quem? Aquele que tem potencial para vencer. Traga ele aqui. Quem? Aquele que tem sangue nos olhos. Traga ele aqui. Quem? Aquele que tem coragem para enfrentar algo que é maior do que ele. Tragam ele aqui. Quem? Aquele que tem cheiro de vencedor. Traga ele aqui. Quem? Aquele que anda com o pé na terra, mas o coração e a cabeça está lá na sala do trono. Traga ele aqui. Quem? Aquele que tem mais coragem do que um exército inteiro junto. Aposto, o que é isso? O rei mandou trazer, não foi covarde. Eu vou falar. O rei não mandou trazer um covarde. O rei não mandou trazer um irmão invejoso. O rei não mandou trazer alguém que estava se borrando de medo. O rei não mandou trazer alguém que já estava pessimista e fazendo a cabeça dos outros assim: olha, nem adianta a gente tentar. Não, o rei não mandou trazer nenhum desses. O rei, quando ouviu que tinha alguém dizendo assim: ó, dá para vencer esse gigante, o rei diz: traga ele aqui. Oi, o rei mandou te chamar. Eu vou dizer de novo: o rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. Lá na tua família, o rei mandou te chamar. Lá onde você trabalha, o rei mandou te chamar. Dentro dessa igreja, o rei mandou te chamar. O rei conta com aqueles que têm disposição para enfrentar. Agora deixa eu voltar para a parte literal do texto. Porque o rei ali, no caso, agora voltando para a parte literal, é Saul. Saul é homem. Aí quando Saul bateu os olhos em Davi, Davi disse: o senhor me autoriza a eu matar esse bicho aí? O rei olhou para ele e disse assim: mas você é muito jovem, e esse gigante é homicida desde a juventude dele. Olha o tamanho dele. E olha o tamanho seu. Aí Davi abriu a boca. Davi abriu a boca e disse assim: meu rei, o teu servo estava no campo cuidando de ovelhas malhadas. Apareceu o urso e o teu servo enfrentou e matou. Tempo depois apareceu um leão. O teu servo enfrentou e matou. E agora eu vou enfrentar esse que está aqui. Conta teu testemunho para a pessoa certa. Eu vou dizer de novo: conta teu testemunho para pessoas certas. Conta teu testemunho para gente que vai torcer pela tua vitória. Tudo bem então? Então aqui ó, você conseguiu entender que um jovem pequeno conseguiu convencer um rei, e Saul era o homem mais alto de Israel. Ele conseguiu convencer, um menino conseguiu convencer o rei de que ele tinha
condições de enfrentar o gigante. O rei não teve como impedir. Oi! Como assim? O rei Saul não teve como impedir Davi. Por quê? Porque ninguém consegue parar quem está determinado. Se você estiver determinado, demônio não te para. Alguidar na porta da tua casa não te para. Fofoqueiro não te para. Político não te para. Perseguidor não te para. Se você estiver determinado, eles vão ter que abrir caminho para você passar. O rei pega a armadura dele, agora eu estou terminando mesmo, coloca em Davi. Davi dá alguns passos com a roupa do rei e descobre que com a roupa do rei não dá, que o rei é muito maior que ele, está atrapalhando. Enquanto você tentar andar com aquilo que é dos outros, você não consegue chegar muito longe. Para de dizer que você precisa do que o outro tem. Você não tem noção do quanto pesa o que o outro tem. Consegue dar glória a Deus depois do que eu falei agora? Para de querer dizer que você precisa do que o outro tem, porque você não tem noção do quanto pesa aquilo que o outro tem. A armadura é pesada, ele para, olha e volta e diz: não, rei, toma aqui. Não dá para caminhar com isso que é teu. Eu vou caminhar com aquilo que é meu. Oh, meu Deus do céu. É melhor caminhar com pano de saco, que seja Deus que colocou em mim, do que com armadura que vem da mão do homem. Davi pega a sua funda. A gente aí da roça, seta. Conhece seta, né? Forquilha. Seta, para você entender como é que era a semelhança da arma que Davi usa. Davi pega a sua funda, a sua seta, escolhe, não pegou, escolheu 5 pedras. Por quê? Porque a gente tem que escolher as armas certas para lutar contra o inimigo que está diante de nós. Escolheu 5 pedras, colocou dentro da sua bolsinha. Nós somos da roça, colocou dentro da pochete. Após uma pochete não se usa não. Então por que tem alguns irmãos que estão carregando ela aqui na barriga? Isso é outra história. Davi coloca as 5 pedras dentro da pochete e vai para cima do gigante. O gigante começa a zombar dele e dizer: é isso aí que vai vir contra mim? Eu vou arrancar a tua cabeça e as aves do céu vão te comer. Davi olha para ele e diz: você vem contra mim com lança, com espada, com escudo, mas eu vou contra você em nome do... Mas onde está escrito que Deus mandou? Será possível que Deus precisa mandar você que está desempregado procurar emprego? Você está de brincadeira comigo, né? Será possível que Deus precisa mandar você que está zangado com a sua esposa te pedir perdão? Pedir perdão a ela, perdão? Você está de brincadeira. Será que Deus precisa mandar você que está aqui comigo pagar a pensão do seu filho? Você está de brincadeira comigo, velho. Será que Deus precisa mandar você fazer coisas que você sabe que está na sua mão para fazer? Eu estou pregando para a gente que não vai mais ficar esperando sinais. Por quê? Porque Deus já botou no teu coração a certeza de que isso é para te promover. Quem era Davi até aqui? O pastorzinho de ovelhas malhadas. Quem é Davi a partir de Golias? O homem que arrancou a cabeça do gigante. E eu vou dizer uma coisa: há quem pense que Golias era um problema. Golias foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida de Davi nesse momento. Por quê? Porque Golias, ou a história de Davi e Golias, fez todo Israel compor uma canção e cantar dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Que é isso? Todo Israel agora, de uma ponta a outra, sabe quem é Davi. Depois dessa sua luta vão te respeitar.
Depois desse seu deserto vão respeitar você. Quem zombava de você vai te respeitar. Quem te apontava o dedo vai te pedir oração. Depois dessa guerra que tu está enfrentando e vai vencer, a tua parentela que desprezou você vai querer se aproximar de você. Vai aparecer primo que você nunca nem viu na face da terra, mas todo mundo vai querer dizer que é parente seu. Por quê? Porque parente fracassado ninguém quer ser, mas parente de vencedor todo mundo está querendo ser. Fique em pé para a gente terminar com você de pé. Eu termino dizendo o seguinte: cuidado com Eliabe. Eliabe quer dividir tua atenção. Cuidado com os Eliabes. Quem é Eliabe? Eliabe é quem fica mostrando para você o quanto você é menor. Fica apontando o dedo e quer que você transporte para a tua mente que você não é capaz, que você não dá conta, que você não tem estudo, que você não tem ninguém que te ajude, que você não teve pai, não teve mãe. Esses Eliabes da vida dizem para você que é para você se conformar com a ovelha malhada e com o deserto. Só que Deus já tem para Davi trono. Então quem é Eliabe para falar de deserto e ovelha malhada? Sai de perto de gente que quer colocar você para baixo. Posso falar, varão? Porque tem gente, irmão, é só você prestar atenção na conversa, faz de tudo para tentar colocar você para baixo. Vai na tua casa e diz: olha essa porta aqui, né? Eu notei que você deu uma engordada, né, essa menina? É a luta, né? Fulano perdeu o emprego, seu marido perdeu o emprego, né? E agora como vocês vão fazer? Vocês estão vivendo de cesta básica que estão doando para você, né? Olha que coisa triste, né? Como é que você está, menino? Vim aqui para te ver. Mentira. Mentira. Foi lá para expor a tua vergonha, expor a tua dor, para jogar na sua face as tuas limitações. Sai de perto de gente assim. Sai de perto de falsas amizades que colocam você para baixo o tempo todo. Eu preferia você com cabelo preto. Está dizendo que você está feia com o cabelo do jeito que está. Está querendo jogar você para baixo. Está querendo jogar você para baixo. Aposto que é isso, está sendo radical. Não estou não. Sai de perto de gente assim. Sai de perto de gente que quer que você acha que você vai morrer no deserto cuidando de ovelha malhada. Ou seja, que você nunca vai mudar de vida, que você nunca vai chegar a lugar nenhum, que você tem que se conformar. Você não vai murmurar, mas também você não vai se conformar. Olha que maravilha, né? Você mora aqui, fizeram aqui no quintal para você 2 combinhos, está muito bom para você. Ué? Quer dizer que 2 combinhos, ela vai na tua casa e fala 2 combinhos, porque não fala em cômodos. É para acabar mesmo com a tua vida. Falei, esses 2 combinhos tá muito bom para você, né? Ou seja, você não é capaz de morar em um lugar que não seja os 2 combinhos. Sai de perto de gente assim. É disfarce para tentar te jogar para baixo. Anda com quem te promove. Anda com quem está enxergando em você aquilo que nem você enxergou ainda. Eu vou repetir, anda com quem está enxergando em você coisa que você nem enxergou ainda. Anda com quem olha para você e diz assim: você vai chegar muito longe, tua casa vai prosperar muito ainda. Anda com quem olha para você e diz assim: olha, os seus filhos vão ser uma potência na mão de Deus. Anda com quem olha para você e diz assim: ó, entra nesse negócio mesmo, abre esse negócio mesmo, porque você vai arrebentar, você vai dar muito certo. Vai ser difícil você controlar isso aqui de tanta gente que vai entrar. Anda com gente que te promove. Quem quer adorar a Deus? Eu quero adorar a Deus. Então abra teu coração agora para adorar a Ele.